Nós estamos dando início a mais um encontro de estudos aqui no ICEB, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil, sonhado, realizado por Deolindo Amorim, que é nosso mentor naturalmente aqui, presidência de honra Jorge Andréa, junto a todos os demais mentores queridos, os que trouxeram o ICEB até aqui, que certamente vão continuar a nos ajudar para que o ICEB volte aos seus trilhos anteriores. Jesus querido, neste momento em que nossos pequeninos corações dirigem-se ao teu, não só na esperança, Jesus, mas na certeza de que estás conosco, de que abençoas os nossos propósitos no bem, de que neste momento tu fazes jorrar por sobre o nosso querido ICEB, por todos os que agora estamos aqui trabalhando em ambos os planos de existência, participando deste estudo em ambos os planos de existência. Abençoa, Jesus, todos os nossos irmãos, em praticamente todos os quadrantes do planeta que tão amorosamente diriges, para que tenham força, coragem, resiliência, consolo, esperança, paz e luz. Nós te rogamos, Jesus, bênçãos especiais por sobre nosso querido irmão, amigo, companheiro, José Henrique Rubim de Carvalho, que vai nos trazer mais uma vez a contribuição generosa de suas pesquisas, como tem feito ao longo de tantos anos aqui no ICEB. Graças te damos hoje e sempre, sob o olhar de nosso Pai. Bem, nós temos então José Henrique Rubim de Carvalho, que é médico do trabalho, terapeuta de vida passada, terapeuta floral de Bach, presidente da Associação Médico Espírita de Nova Friburgo, AME Friburgo, membro da Associação Médico Espírita Carioca, AME Carioca, é o núcleo Nova Friburgo da AME Carioca. Expositor espírita em vários países e também aqui no ICEB. Rubim, muito obrigada outra vez, nós que estamos acostumados a este trabalho juntos aqui no ICEB ao longo de tanto tempo. Seja bem-vindo mais uma vez, como sempre, bem-vindo. Deus te abençoe, somos todos ouvidos. Então, eu estava agradecendo essa oportunidade de aqui estar unido a tantos companheiros das lides espíritas, de longos tempos, de longas datas. É sempre uma rica experiência poder ser oportunizado nesse instituto tão amado e tão querido. Isso me remete a um passado lá na Rua dos Inválidos, quando comecei ali pela AME Rio e automaticamente fui convidado pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, sob os auspícios do Jorge Andréa, meu tutor, meu mentor, meu amigo, e não tenho palavras para falar do Jorge. Tal a minha ligação de coração com ele. Então agradeço mais uma vez essa oportunidade que possamos hoje desfrutar dos ensinamentos. Falando em tempo, só a título de ilustração, ontem esteve aqui em Friburgo meu querido amigo, o nosso Paulo César Frutuoso, e a nossa amizade, interessante, ela é desde 1969, então já se vão 55 anos. Engraçado, Nádia, que nos reconhecemos num aqueles simpósios que você organizava lá na UERJ. Sim, Lembra-se? lembro, mas imagine, são inesquecíveis os nossos congressos Exatamente. lá. E aí, então, pela primeira vez, ele olhou para mim, eu olhei para ele, acho que a gente se conhece. E aí, então, nós rememoramos que lá nos idos tempos,
Em 69, fazíamos pré-vestibular de medicina. E ali nos conhecemos e então rememoramos esse belíssimo tempo que está na esteira da vida. E ontem ele esteve aqui, e congratulamos tudo isso, fez uma excepcional palestra, como sempre, e a nossa amizade continua. Então, queridos amigos, hoje vamos falar de, mais uma vez, do livro Evolução em Dois Mundos. Esse capítulo muito interessante, porque todos os dias nós morremos, porque dormimos. O fenômeno da emancipação da alma é o mesmo no sono físico como o é na morte. Apenas o sono é uma morte parcial. Quando vai haver o desprendimento da alma, a expansibilidade do perispírito, o desdobramento, mas ainda nos mantemos vinculados ao corpo. E sabemos da interferência da organização física. E quando falamos de sono, desprendimento, não podemos esquecer dos sonhos, que são muito importantes, com seus simbolismos, para interpretarmos, dentro do possível, o significado deles. Mas vamos acompanhar o estudo do nosso querido André Luiz, através das mãos abençoadas do Chico Xavier, sobre este capítulo, capítulo 17, Mediunidade e Corpo Espiritual, que nos fala sobre o sono e o desprendimento. Então vamos lá. Então André Luiz nos diz: sono e desprendimento. Releva, contudo, assinalar que, em se iniciando a criatura na produção do pensamento contínuo, o sono adquiriu para ela uma importância que a consciência e processo evolutivo até aí não conheceram. Então, a importância disso, quando, pela evolução, atingimos a condição do princípio inteligente, espírito, e esse pensamento contínuo que caracteriza o espírito humano, e não um pensamento fragmentado do reino animal, a importância do sono, né? Em que a consciência também vai estabelecendo as suas raízes, que até então não conheceram. Usado instintivamente pelo elemento espiritual, como recurso reparador, no refazimento das células em serviço. Semelhante estado fisiológico carreou novas possibilidades de realização para quantos se consagrassem ao trabalho mais amplo de desejar e mentalizar. Então, o elemento espiritual, usado instintivamente por ele, através desse processo de emancipação, de desacoplamento parcial do corpo, das células, em que elas vão então se refazer energeticamente, enquanto o espírito emancipado do corpo vai ingressar no mundo espiritual de acordo com as suas necessidades evolutivas, travando contato com várias possibilidades de existências anteriores, lembranças, contatos espirituais, contato com outros encarnados. E aí entra a importância do simbolismo dos sonhos, o que sabemos que não é fácil e não é comum. Muitos se esquecem. Muitos se esquecem do que se passou, do que ocorreu.
neste processo gerado pelo sono físico, em que, repito, como diz André Luiz aqui, importante para o refazimento celular, energético, para o acordar e convocar, pelo despertar, a criatura para novos tentames. Ansiando livrar-se da fadiga física, após determinada cota de tempo no esforço da vigília diária, e por isso mesmo entregue ao relaxamento muscular, o homem operante e indagador adormecia, com a ideia fixada a serviços de sua predileção. Então, André Luiz nos diz aqui, né, o repouso, o adormecer, fruto da fadiga física, depois de um dia, essa vigília diária, em muitos desgastante, mas o homem operante e indagador adormecia, mas com as suas ideações de acordo com a sua predileção. Amadurecido para pensar, já mais amadurecido, esse ser pensante, esse princípio inteligente, e lançando de si a substância de seus propósitos mais íntimos, ensaiou pouco a pouco, tal como aprendera, vagarosamente, o desprendimento definitivo, como disse no início, nas operações da morte. O processo é idêntico, mas aí o desprendimento parcial do corpo sutil durante o sono. Então, a única diferença, por isso que os espíritos dizem que todos os dias, ao adormecermos, nós estamos morrendo. Mas é uma morte parcial, porque não houve a ruptura do cordão perispirítico. Desenfaixando do veículo de matéria mais densa, embora sustentando-o, ligado a ele, por laços fluídico-magnéticos, a se dilatarem levemente dos plexos e com mais segurança da fossa romboide. Pois é, temos que pesquisar o que é a fossa romboide. Porque nesse momento do sono físico, havendo desprendimento, há uma dilatação desses plexos nervosos, para que haja o desprendimento, no caso parcial, especificamente desta fossa romboide. Então vamos fazer aqui uma pesquisa, porque André Luiz nos coloca isso para que nós possamos pesquisar. O que é a fossa romboide? Por que no desprendimento há uma dilatação dos plexos nervosos desta fossa romboide? E aqui, então, estou trazendo a pesquisa da fossa romboide. Vamos analisar bem esta figura aqui, muito interessante, que nos fala do encéfalo, que divide-se em prosencéfalo, mesencéfalo e romboencéfalo. E aqui no prosencéfalo nós temos o telencéfalo, tudo aqui indicando, e o diencéfalo. Interessante que nesse diencéfalo, quando nós pesquisamos, nós vamos encontrar aí no diencéfalo o tálamo, o hipotálamo e o epitálamo, aonde se insere a glândula pineal. Mais abaixo, vocês estão vendo aqui, temos o mesencéfalo, estou apontando aqui com o cursor, e aqui então o tronco cerebral, do romboencéfalo, que se subdivide
em ponte, como vocês estão vendo aqui, estou apontando com o cursor, o cerebelo aqui atrás e a medula oblonga, também chamada de bulbo, mais conhecida como bulbo, né? É o mielencéfalo. Então vamos ver o que diz aqui a pesquisa. O quarto ventrículo é uma cavidade localizada posteriormente à ponte. Vou mais uma vez mostrar aqui a ponte. Né? Aqui está ela, essa estrutura aqui. Deixa que eu cliquei aqui errado. Essa estrutura aqui acinzentada. Então, o quarto ventrículo fica aqui, ó, na região posterior da ponte. A metade superior do bulbo, que aqui está aqui embaixo, olha o bulbo aqui, tá? E anterior ao cerebelo, que aqui está. Isso chama-se o quarto ventrículo. Ele é contínuo com o aqueduto cerebral mesencefálico, ao mesencéfalo aqui em cima, e o canal central da medula espinhal, que está aqui embaixo, na metade superior do bulbo. O quarto ventrículo tem bordas laterais, um assoalho e um teto. As bordas laterais são formadas de cada lado do pedúnculo cerebelar superior e o teto do quarto ventrículo. É claro que não precisamos guardar isso, só a título de informação. Agora, o assoalho desse quarto ventrículo, isso sim nos interessa, é a fossa romboide. É como se fosse um losango. E ele é formado pela parte dorsal da ponte, aqui está a ponte, a parte dorsal, e da porção aberta do bulbo aqui embaixo. Tipo um losango que caracteriza o assoalho do quarto ventrículo ou fossa romboide. Vamos entender um pouquinho, para não ficar uma coisa muito no ar, porque esse é um estudo neuroanatômico para os neuroanatomistas, como é que o encéfalo se divide, para a gente ter uma noção. Vamos recorrer didaticamente ao livro Cérebro Triuno, aonde esse trio aí maravilhoso, esses colegas da AME Brasil, nos ajudaram. Técio Iandoli, Irvênia Prada e o Sérgio Lopes. A Irvênia, então, ela foi indicada para nos mostrar a anatomia do encéfalo e do cérebro. Temos que fazer essa distinção porque muitos confundem o encéfalo com o cérebro. E são duas estruturas diferentes. Então, quais são os componentes do sistema nervoso? Considerando seus aspectos anatômicos e mesmo de localização de suas diferentes partes, podemos considerar no sistema nervoso dois grandes componentes. Quais são? O sistema nervoso central, perfeito? Vamos mostrar a figura daqui a pouco, que é constituído do encéfalo, que está dentro da cavidade craniana, e a medula espinhal, que está dentro do canal vertebral. Então, isto é o sistema nervoso central, o encéfalo e a medula. Um alojado na cavidade craniana, o outro alojado no canal vertebral. E o sistema nervoso periférico, né? É o caso dos nervos, constituído por estruturas que, grosso modo, está fora dessas cavidades. Então, o que está fora dessas cavidades é o sistema nervoso periférico, são os nervos, os nossos nervos. Olha essa figura, dá para ver claramente, ó, aqui o encéfalo alojado dentro do crânio, tá? A medula espinhal alojada dentro do canal vertebral e aqui os plexos, os nervos, é o sistema nervoso periférico. Esse é o bendito sistema nervoso, muito bem dividido e muito bem colocado. Então não tem como errar.
encéfalo, a medula e os nervos. Muito bem, e o encéfalo? O encéfalo é constituído pelo tronco encefálico, que vimos agora há pouco, onde está a fossa romboide, que André Luiz nos coloca. O tronco encefálico é composto pelo bulbo, a ponte e o mesencéfalo. Então, a união do bulbo, da ponte e do mesencéfalo forma o tronco encefálico. O cerebelo, que fica atrás, e o cérebro. Este é o encéfalo. Vamos voltar aqui atrás, só lembrando, olha aqui o encéfalo, dentro da cavidade craniana. Então, sistema nervoso central, o encéfalo, nós temos o cérebro, onde vamos encontrar o diencéfalo e o telencéfalo. Lembrando que o diencéfalo tem os tálamos, hipotálamos, né? Tálamo, hipotálamo e epitálamo. O cerebelo e o tronco encefálico, mesencéfalo, ponte e bulbo, aonde aí se situa a fossa romboide, que no processo de sono se desprende o espírito do plexo nervoso para que o corpo adormeça. Vejam a excelsitude, a beleza que André Luiz nos traz. E a medula espinhal, dentro do canal vertebral. Olha aqui não é difícil entender. Olha o cérebro aqui, o telencéfalo e o diencéfalo, na chamada zona límbica do cérebro. Aqui o tronco, aonde vamos encontrar a fossa romboide. Mesencéfalo aqui, a ponte e o bulbo, e o cerebelo atrás. E embaixo, a medula espinhal, que está lá alojada no canal vertebral. Muito bem, só uma noção muito rápida, anatômica. Quais são as principais funções da fossa romboide? Pois é, vamos pesquisar isso para fazer uma correlação com o que o André Luiz nos traz. Olhem só, controle da atividade elétrica cortical e o que é importante, sono-vigília. Então, a neurociências, a neuroanatomia, nos mostra a relação da fossa romboide com o sono e a vigília. Exatamente o que André Luiz nos trouxe. O desprendimento do espírito, né, se desacoplando do plexo nervoso lá da fossa romboide. Agora, temos outras funções aí que não precisamos aprofundar: controle eferente da sensibilidade, controle da motricidade somática, do sistema nervoso autônomo, neurovegetativo. Olha a importância dessa fossa romboide. Controle neuroendócrino, integrações de reflexos. Muito bem, visto isto, vamos voltar ao livro. Diz-nos André Luiz: encetado o processo de sonolência, com as reações motoras empobrecidas, agora já entendemos por quê, o desprendimento do espírito em relação aos plexos nervosos da fossa romboide, e impondo mecanicamente a si mesmo o descanso temporário, que é o período que a gente dorme, para auxiliar as células cansadas do dia a dia, de tensão. Isto desde as eras remotas, em que o pensamento se lhe articulou com fluência, dentro da evolução que mostramos, o pensamento contínuo e continuidade, claro. Permanece a mente, através do corpo espiritual, na maioria das vezes, justaposta ao veículo físico. Por isso entendemos, e daí eu coloquei esse destaque, essa justaposição, como matéria com as suas impressões, com as suas memórias. Elas interferem, né, durante o sono físico, no espírito que está ali se desprendendo.
Tanto isso é verdade que existem estudos que quando é que a gente sonha? É o estado REM, Rapid Eye Movement, ali muito próximo ao corpo. Ali é que a gente sonha. E exatamente por conta disso é que existem as influências materiais, as lembranças do dia a dia, do que passamos, do que aconteceu, do que nos traumatizou, do que deixou impressões negativas e positivas. Os estudiosos do sono, ou melhor, dos sonhos, eles nos dizem o seguinte, e a doutrina contempla isto. Normalmente sonhamos o que desejamos, assim como sonhamos com o que tememos. Ou seja, dentro das nossas experiências do dia a dia, aquilo que a gente deseja e aquilo que a gente teme. Não podendo esquecer das experiências que estão cravadas no passado, lá do inconsciente, que também se manifestam. E isso nós entendemos claramente quando passamos, através dos sonhos, por experiências que não estão consentâneas de acordo com o nosso dia a dia. Pessoas que nunca vimos, experiências que estão em desacordo com a nossa forma de ser. Porque nesse momento também afloram lembranças do passado, que junto com as lembranças atuais, junto com os trânsitos espirituais, muitas vezes geram o que chamamos, isso está na doutrina espírita, os chamados sonhos confusos. Uma mistura de imagens, uma mistura de ideações, muito difíceis para a legítima interpretação. Bom, a guisa, nos fala André Luiz, de um cavaleiro que repousa ao pé do animal, de que necessita para a travessia de grande região, em complicada viagem, dando-lhe ensejo à recuperação e pastagem. Corpo físico que precisa se recuperar, precisa pastar aí, como André Luiz nos coloca, precisa ter o alimento para o refazimento celular, enquanto o espírito ele se recolhe ao próprio íntimo, em si mesmando-se para refletir ou imaginar suas imaginações, seus reflexos, de conformidade. Isso é importante citarmos com seus problemas, com suas inquietações, com suas necessidades, com seus desejos e acrescentaríamos aqui também com seus temores, que caracteriza o ser, o espírito propriamente dito, enquanto a matéria descansa no refazimento celular. Vamos trazer aqui, para ilustrar o nosso trabalho, como funciona esse processo de emancipação da alma. Temos que estudar isso, estudando o perispírito. E esse livro, para mim, é o ícone do nosso querido Zalmino Zimmermann, que nos fala das propriedades do perispírito no capítulo 2. Então, ele começa a nos dizer sobre expansibilidade. Então, quando existe emancipação da alma, há uma expansão do perispírito. Apenas uma expansibilidade, não uma ruptura, que seria no caso da morte. A expansibilidade. O perispírito é plástico, se expande. Então, diz ele aqui, o perispírito, intrinsecamente indivisível, ele é indivisível, pode, entretanto, conforme suas condições, expandir-se, aumentando nessa expansão o campo de percepção. Por isso que quando se sonha, os sonhos exatamente é um aumento do campo de percepção,
que muitas vezes não vai se refletir na organização material, e aí a criatura se esquece ou não se lembra de ter sonhado. Mas houve, pela expansibilidade do perispírito, um aumento do campo de percepção. Porque não podemos esquecer que neste processo de expansibilidade, onde ocorre a emancipação da alma, é o espírito. É o espírito que se desacopla do corpo físico parcialmente. Devem-se a essa propriedade os extraordinários fenômenos de exteriorização da sensibilidade. A sensibilidade acompanha o processo de expansibilidade. O corpo fica como que insensível. Comprovados e estudados por pesquisadores de indiscutível idoneidade, operando com sujeitos em experiências científicas, aonde acontece o mesmo fenômeno de emancipação da alma, expansibilidade do perispírito no transe hipnótico. Como também acontece na mediunidade. Mediunidade, transe hipnótico, sono físico, são processos idênticos em que há emancipação da alma. Olhem só, é a expansibilidade do perispírito que faculta também, em outro grau, a deflagração do processo de emancipação da alma, como falamos, conforme a expressão de Kardec. Expandindo-se, o perispírito pode chegar a um estado inicial de desprendimento. Ele se expande e se desprende, em que a percepção, como disse, se torna acentuadamente mais aguda, mais acurada, podendo, a partir daí, se for o caso, evoluir para o desdobramento. Eu vejo uma confusão de interpretação em relação a isto no meio espírita, como que se o desprendimento fosse um sinônimo de desdobramento. Não é. Não é. Simplesmente não é. Quando se desprende, o espírito vê o seu corpo. No desprendimento, o espírito vê o seu corpo. Ele se vê fora do corpo, mas ele não identifica o local onde ele está. E se está se relacionando com outro espírito. Isto acontece no desdobramento. Interessante isto. Isso consta nesse livro Perispírito, fazendo uma diferença que muitas vezes é tão tênue, é tão diáfana essa diferença, que é muito difícil dizer se o espírito está desprendido ou se está desdobrado. Mas há uma diferença didática, né, entre um e outro. Por que que isto é importante? Porque no desdobramento, memórias mais profundas afloram. Memórias que não estão, muitas vezes, ligadas à existência atual. Olha que coisa fantástica isso. Daí, lembranças de vida passada, memórias antigas, que estão mais fincadas nas estruturas mais profundas do perispírito. A envolver já uma outra notável propriedade psicossômica também, que é a bicorporeidade. A expansibilidade perispirítica, aliás, está na base, como falei, dos principais processos mediúnicos. Haja vista, por exemplo, que é a exteriorização do perispírito, do psicossoma, que me permite ao vidente a captação da realidade espiritual. A vidência, que é um processo anímico. Isso é muito interessante nós relatarmos. A vidência não é um processo mediúnico, é um processo anímico. É uma faculdade, né, que uns trazem através de suas predisposições.
Não são todos que têm vidência. É da própria alma da criatura. Agora, se através da vidência houver um contato espiritual, um diálogo espiritual, poderemos dizer que aí o processo é medianímico, ou seja, é um processo anímico e um processo mediúnico. Interessante nós relembrarmos, isso aconteceu com Saulo, nas portas de Damasco. Ele tinha essa característica de vidência. Quando ele viu Cristo rasgar o céu e aparecer para ele, os cavaleiros que estavam ao lado dele nada puderam observar. Isso está no livro Paulo Estevão. Só ele viu Cristo. Ou seja, um processo de vidência, um processo anímico. Depois, então, houve o diálogo com Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu? Eu sou Jesus. E aí, então, houve o processo inicial de conversão do Saulo. Reconheceu seus erros por perseguir Jesus, autoconhecimento, e naquele momento ele se aceitou. O processo de conversão, que os gregos chamam de metanoia e os franceses chamam de metanoiete, é um processo de aceitação. Ou seja, a criatura se aceita nos seus erros, para então haver a transformação, que foi ao longo do curso da existência de Saulo, que depois, então, como sabemos, tornou-se Paulo de Tarso. E a frase característica desta conversão: que queres que eu faça, Senhor? Então houve um diálogo entre Saulo e o Cristo, caracterizando o processo medianímico. Então permite ao vidente a captação da realidade espiritual e que também, graças a essa propriedade, é que se torna possível o contato perispirítico, perispírito a perispírito, ou seja, mediúnico, que marca o fenômeno chamado de incorporação. Continuando aqui no livro, o desdobramento, nos fala o autor, que nada tem a ver com o que se conhece em neurologia, na medicina, como sensação de despersonalização. A neurologia coloca como despersonalização, quando em verdade é um desdobramento. É hoje não só plenamente reconhecido, como estudado por pesquisadores de importantes centros, entre eles a Universidade de Kansas City, nos Estados Unidos, que a ele se referem como experiência de saída do corpo, out of the body experience, saída do corpo, desdobramento. Bom, eu falei do desdobramento porque, para diferenciar do desprendimento, baseado nesse estudo aqui, que eu achei extraordinário, do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, lá na primeira parte, A Vida no Além. Olhem o que ele nos traz. Uma comunicação que foi feita, está no livro, provém do espírito de um espírita militante. Homem de coração e convicção esclarecida. Era Charles Fritz, fundador do jornal La Vie d'Outre-Tombe, em Charleroi. Ele fundou esse jornal. Todos aqueles que conheceram esse homem reto e generoso, nos fala Leon Denis, reconhecê-lo-ão pela linguagem. Descreve as impressões que sentiu logo depois de morrer. E acrescenta: pois bem, diz esse espírito, que era espírita, os meus primeiros passos foram vacilantes. Entretanto, a força foi me vindo e eu pedi a Deus auxílio e misericórdia. Depois de haver verificado
a completa separação da minha individualidade, ou seja, do espírito em relação ao corpo, porque a individualidade está no espírito, enfrentei, afinal, o trabalho que tinha de fazer. Eu vi o passado de minha última vida e lidei por levantá-la com clarezas das profundezas da memória. E diz ele aqui, o passado acha-se no fluido do homem, por conseguinte, do espírito. O perispírito é como o espelho de todas as suas ações. Sua alma, se foi má, sua vida, contempla com tristeza suas faltas, inscritas ao que parece, nas dobras do corpo perispiritual. Então, quando eu li isto, que lição maravilhosa! Ou seja, as memórias estão nas dobras do perispírito. O perispírito está dobrado. É igual um lençol que a gente dobra. Para a gente abrir o lençol, nós temos que fazer o quê? Desdobrar. Assim acontece com o perispírito, quando há o processo de emancipação, seja parcial ou seja definitivo com a morte. Vai haver um desdobramento. E as memórias, como está aqui muito bem dito, afloram. E as memórias mais profundas também, de experiências transatas. Então a gente começa a entender a diferença entre desprendimento, expansibilidade começa, desprendimento e desdobramento, que são definições diferentes. Muito bem. Diante disso, vamos voltar ao livro Aspectos do Desprendimento. André Luiz nos diz o seguinte: dessa forma, aliviando o controle sobre as células, já vimos isso, né? A saída do plexo na fossa romboide, onde houve ali o desprendimento para que o corpo se restaure, se reenergize. Então, aliviando o controle sobre as células que a servem no corpo carnal, a mente se volta no sono para o refúgio de si mesmo. Ou seja, se refugia em si mesmo. Onde estão suas ideações, seus pensamentos, plasmando na onda constante de suas próprias ideias as imagens com que se compraz nos chamados sonhos agradáveis, em que saca da memória, olha só como tudo funciona, a memória, o desdobramento, a essência de seus próprios desejos. Por isso que os autores, os estudiosos dos sonhos dizem que os nossos sonhos se relacionam aos nossos desejos e aos nossos temores, retemperando-se na antecipada contemplação dos painéis ou situações que almeja concretizar, os desejos. Para isso, mobiliza os recursos do núcleo da visão superior. O que é a visão superior? A visão espiritual, que traz uma correspondência na organização cerebral no diencéfalo. Lembram-se do diencéfalo? Que junto com o telencéfalo forma o cérebro? E é no diencéfalo que vamos encontrar o tálamo, o hipotálamo e o epitálamo, onde situa-se a glândula pineal, de vez que aí as qualidades essencialmente ópticas do centro coronário, a ligação do diencéfalo com o centro coronário, o chakra coronário, lhe acalentam no silêncio do desnervamento transitório, ou seja, emancipação, retirando-se dos plexos nervosos da fossa romboide
todos os pensamentos que lhe emergem do seio. Só a título de lembrança, aqui está, né, o telencéfalo, o diencéfalo, que compõe o cérebro. Olhem aqui a divisão do diencéfalo. Vocês estão vendo aqui o tálamo. O tálamo tem uma função muito interessante. Quando a gente estuda o tálamo, ele funciona como um relé. As informações que chegam no tálamo são filtradas e emitidas para a região cortical, a região cognitiva do cérebro. Então, nós temos essa estrutura muito importante, que é a estrutura talâmica, o hipotálamo, só a título de lembrança, é do hipotálamo que se sintetiza, né, o hormônio corticotrópico, ou seja, a síntese do hormônio do estresse, sai do hipotálamo. O epitálamo que vocês estão vendo aí, aonde se encastoa a glândula pineal, e o subtálamo um pouco mais abaixo. Essas são as divisões do diencéfalo. Voltando, então, ao livro em que André Luiz nos fala. Noutras ocasiões, no mesmo estado de insulamento, recolhe no curso do sono físico, que é exatamente o capítulo que estamos estudando, sono e desprendimento, os resultados de seus próprios excessos, padecendo a inquietação das vísceras ou dos nervos injuriados pela sua rendição à licenciosidade, quando não seja o asfixiante pesar do remorso por faltas cometidas, cujos reflexos absorvem do arquivo em que se lhe amontoam as próprias lembranças. Então, quando estamos desprendidos do corpo, dependendo de nossas atitudes, de nossas condutas, do que sentimos, do que pensamos, haverá, então, esse processo inclusive com influências físicas. As vísceras inquietas, os nervos injuriados, esse asfixiante remorso. Por isso que os autores dizem, né, que quando sonhamos aquilo que desejamos, mas também aquilo que tememos. Tememos o quê? Tememos os nossos desajustes, nossas distonias mentais. Exatamente isto. Então, numa e noutra condição, nos fala André Luiz, todavia, é a mente também suscetível à influenciação dos desencarnados. Claro, o processo do sono, a emancipação da alma, expansibilidade, o desprendimento, o desdobramento, que acontece, né, na fenomenologia mediúnica ou medianímica, acontece no sono também. O mecanismo é o mesmo. Como poderíamos chamar isto? Mediunidade onírica, que vem de sonhos. Muito mais fácil, porque a emancipação vai ser mais dilatada enquanto o corpo está a descansar, e qual será o contato nosso no mundo espiritual? Não estará de acordo com o processo evolutivo? Somos obsidiados quando estamos dormindo? Claro que sim. Por isso que em muitas situações, traumas ocorridos, experiências nocivas, negativas, o que é que acontece com o espírito? Ele volta para o corpo, para fugir da experiência. E aí nós temos situações específicas, como, por exemplo, o chamado pânico noturno, no portador de transtorno do pânico. Ele passa por experiências desagradáveis e volta para o corpo, porque o corpo é um refúgio, aonde ele se esconde.
E há situações, inclusive, que não são infrequentes, de quadros epileptiformes, quando a criatura está dormindo. Porque há o traslado para o corpo físico. A criatura acorda com convulsões. O que essa criatura experienciou fora do corpo? Para que ele volte imediatamente ao corpo e passe por processos de convulsão. Então vejam como isso tudo realmente é maravilhoso quando nós estudamos a doutrina espírita, os processos de influenciação dos desencarnados, que evoluídos ou não, lhe visitam o ser, atraídos pelos quadros que se lhe filtram da aura. Porque a aura é a expansão, exatamente. O processo de expansibilidade é a túnica áurica, expansão do perispírito, a expansão do duplo etérico, onde estão os chakras, e do próprio corpo físico, que é a energia que se expande também. Então, esse trio, caracterizado pelo perispírito, duplo etérico e o corpo físico, forma a nossa aura, aonde ali se manifestam nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções. Então, se filtram da aura, ofertando-lhe auxílio eficiente, quando se mostra inclinada, quando existe isso, à ascensão de ordem moral. Então, como é importante cada vez nos realinharmos, nos reajustarmos quando estamos em vigília, para que tenhamos um sono mais tranquilo. André Luiz, num dos seus livros, diz que pouquíssimas criaturas dormem para o bem. Por mais que orem, mas e as suas experiências do dia a dia, diuturnas? André Luiz cita isso com muita propriedade. Pouquíssimas criaturas dormem para o bem. Daí esses processos todos que estamos aqui relatando. Ou sugando-lhe as energias e assoprando-lhe sugestões infelizes, processos obsidentes, quando pela própria ociosidade ou intenção maligna adere ao consórcio psíquico de espécie aviltante, que lhe favorece a estagnação na preguiça ou a envolve nas obsessões viciosas, pelas quais se entrega a temíveis contratos com as forças sombrias. Como tudo isso é importante nós entendermos, compreendermos as influenciações espirituais quando o corpo está a dormir, não o espírito, emancipado, expandido, desprendido, desdobrado, fazendo contatos por suas afinidades espirituais com entidades vinculadas pela lei de atração a essas criaturas. Mas dessa posição de espectador à função de agente, existe apenas um passo: o pensamento contínuo, que nos caracteriza como princípios inteligentes, espíritos em fluxo insopitável, que não se domina, desloca-lhe a organização celular perispiritual, à maneira de um córrego, que em sua passagem desarticula da gleba em que desliza todo um rosário de seixos. Colocação romântica de André Luiz, né? E assim como os seixos soltos seguem a direção da corrente, lapidando-se no curso dos dias, o corpo espiritual, o perispírito, acompanha de início o quê? O impulso da corrente mental, do espírito, que através dele extravasa,
conscienciando-se muito vagarosamente no sono, que lhe propicia uma meia libertação, uma libertação parcial. Nós vamos trazer aqui algumas colocações, recorrendo à doutrina espírita, corroborando todo esse trabalho para darmos um desfecho e uma compreensão. Fomos lá na parte segunda do Livro dos Espíritos, capítulo 8º, que nos fala do sono e dos sonhos. E Allan Kardec pergunta, então, à espiritualidade. Durante o sono, quando estamos adormecidos, a alma repousa como o corpo? Nós já sabemos a resposta, não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo. E não precisando este, então, da sua presença, ele se lança pelo espaço e, olhem só, entra em relação mais direta com os outros espíritos. E Kardec continua aqui a perguntar à espiritualidade: como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. Quando o corpo repousa, acredita-o, tem o espírito mais faculdade do que no estado de vigília, isso é óbvio. Aumenta, como vimos agora há pouco, o quê? O campo perceptivo, de percepção. Ele lembra-se, olha aqui, do passado, passado recente, passado remoto, como disse agora há pouco, o desdobramento, onde estão impressões mais profundas de experiências e, algumas vezes, prevê até o futuro. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo, quer de outro. Dizes frequentemente: tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente inverossímil. Enganas-te. É a miúde uma recordação dos lugares e das coisas que viste ou que verás em outra existência ou em outra ocasião. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar seus grilhões e de investigar no passado ou no futuro. Vejam como a doutrina espírita nos traz isso, como contempla todo esse estudo. Quando saímos do corpo, pelo sono físico, nos desprendemos, vamos entrar em contato com espíritos, vamos entrar em contato com o passado, podemos, se for realmente meritório, entrar em contato com o futuro, as experiências mais recentes, e muitas vezes essas imagens se confundem, aqueles sonhos confusos. E Allan Kardec diz: os sonhos são efeito da emancipação da alma, que mais independente se torna pela suspensão da vida ativa e de relação. Daí uma espécie de clarividência indefinida, que se alonga até os mais afastados lugares e até mesmo a outros mundos. Nós não temos nem ideia de que isso aconteça. A gente se afastar para outros mundos, para outros orbes. E quiçá já estivemos lá. Por que não? Daí também a lembrança que traz à memória acontecimentos da precedente existência, como foi dito, ou das existências anteriores. O passado, que vem lá do inconsciente arcaico, como nos coloca muito bem o professor Jorge Andréa, as singulares imagens do que se passa ou se passou em mundos desconhecidos, isso é muito frequente, entremeados de coisas do mundo atual,
é que formam esses conjuntos estranhos e confusos, que nenhum sentido ou ligação parecem ter. A incoerência dos sonhos ainda se explica pelas lacunas que apresenta a recordação incompleta que conservamos do que nos apareceu quando sonhávamos. É como se a uma narração se truncassem frases ou trechos ao acaso. Reunidos depois, os fragmentos restantes, nenhuma significação racional teriam, embora tenham sido reais. Questão 405 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: acontece com frequência verem-se em sonho coisas que parecem um pressentimento, que afinal não se confirma? A que se deve atribuir isto? Quantas vezes a gente tem um pressentimento de que algo vai acontecer e não acontece? A que se deve atribuir isso? A espiritualidade respondeu: pode suceder que tais pressentimentos venham apenas a confirmar-se para o espírito. Quer dizer que este viu aquilo que desejava. Foi ao seu encontro. Mais uma vez, nos reportando aqui que sonhamos o que desejamos e o que tememos. Muitas vezes desejamos algo tão fortemente que isso se torna um pressentimento, mas que não se realiza. É preciso não esquecer que durante o sono a alma está mais ou menos sob a influência da matéria. Já falamos sobre isso. A influência material. Por isso que os sonhos acontecem naquele estágio, estudados pela ciência. Estágio REM, Rapid Eyes Movement. Os olhos ficam com rápido movimento, muito próximo à matéria física. Então a alma está mais ou menos sob a influência da matéria e que, por conseguinte, nunca se liberta completamente das ideias terrenas. De onde resulta que as preocupações do estado de vigília podem dar ao que se vê a aparência, como dito, do que se deseja ou do que se teme. A isto é que, em verdade, cabe chamar-se efeito da imaginação. A imaginação do que se deseja, da imaginação do que se teme. Sempre que uma ideia nos preocupa fortemente, tudo o que vemos se nos mostra ligado a essa ideia. Vamos a algumas colocações para encerrarmos a nossa apresentação, que eu extraí desse maravilhoso livro de Lamartine Palhano Júnior, Significado Oculto dos Sonhos, que já desencarnou lá do Espírito Santo, um profitente estudioso da doutrina espírita, com várias literaturas que ele nos trouxe. Um dos que eu mais gosto é o Transe Mediúnico. Lamartine nos coloca aqui algumas observações muito importantes. Vejamos. Diz ele aqui, baseado em Jung, porque Jung diz, está muito de acordo com o que conhecemos da doutrina espírita. Olhem só, os sonhos não são nem criações deliberadas, nem arbitrárias. São fenômenos naturais e nada mais do que aquilo que pretendem ser. Não enganam, os sonhos não enganam, não mentem, não distorcem ou mascaram. Estão invariavelmente procurando expressar algo que o ego não conhece e que não compreende. Carl Gustav Jung. Porque o ego vive nos seus processos, nos seus mecanismos de proteção, nas suas fugas, nos seus escapismos, nas suas camuflagens. Então, os sonhos vêm trazer uma revelação.
Revelação essa que o ego não conhece e não compreende. Lamartine Palhano nos fala dessa liberdade provisória que vimos agora há pouco. O espírito encarnado conta diariamente com algumas horas para permanecer fora da ambiência corpórea. Isso acontece no momento do sono, quando o corpo repousa e os laços que prendem a alma a ele se atenuam. Essa rede psicomagnética, energética, que liga o corpo espiritual ao corpo físico, se afrouxa. A semi-libertação, como conhecemos, do perispírito. E tudo parece se estabilizar, procurando o reabastecimento das energias sutis, que vão garantir a manutenção bioenergética do corpo, do sistema somático, que está ali no seu processo de restauração. O espírito, durante o sono, está quase totalmente livre, quase, mas não desligado, que seria a morte, a desencarnação, visto que fios tenuíssimos, carregados de fluido vital, ainda o mantêm em estreito contato com o corpo. Basta que haja um pouco de sonolência. Quando, por exemplo, a gente cochila, e já o espírito encarnado percebe que pode libertar-se. Os momentos do cochilo são momentos de libertação, que o espírito se evade do corpo. Há uma liberdade provisória, temporária, na qual a individualidade deixa a couraça orgânica para buscar seus interesses de ordem espiritual. Tudo de acordo com os interesses. Tudo de acordo com a evolução do espírito, quando se emancipa do corpo. Vamos lembrar o sono e o sonho de Dante Alighieri. Ele compôs o Inferno de Dante, que foi exatamente as regiões infernais, as regiões trevosas, nos trazendo aquela belíssima lição do escritor Dante Alighieri. A evidência disso está na experiência de vida de cada um com a sua experiência. É necessária apenas uma maior atenção para as ocorrências existenciais, os acontecimentos do dia a dia, para constatar o fato, já que, mesmo no estado de vigília, sempre se tem momentos em que a alma é evocada ou evoca alguém. Havendo contatos instantâneos, por exemplo, a telepatia, que também é um estado de emancipação, espíritos que trazem esta predisposição, contato entre encarnados. Então, aí que está, ó, lembranças, telepatias, encontros inesperados, visões inexplicáveis, pressentimentos e fenômenos psíquicos menores que demonstram haver no homem mais que apenas corpo. Como está exposto na pergunta 420 de O Livro dos Espíritos, Lamartine está nos falando. O espírito não está preso no corpo como se estivesse dentro de uma caixa. Ele irradia para todos os lados. Por isso ele pode se comunicar com outros espíritos, mesmo no estado de vigília. Sem emancipação, sem desprendimento, sem expansibilidade, sem desdobramento, ainda que o faça mais dificilmente. É mais raro. Não há dúvida de que ele também pode se comunicar com outras pessoas, desde que tais pessoas tenham a necessária sensibilidade e o percebam. Os processos telepáticos, por exemplo. Durante o sono, quando há aparente sensibilidade e inconsciência, o espírito está pleno. Ele não precisa de repouso. Ele trabalha, busca outros espíritos desencarnados, ou mesmo aqueles que também estejam em liberdade provisória.
outros encarnados. A lei do campo mental que rege esse fenômeno é justamente a das afinidades. A vontade, nos coloca aqui ele, delibera o campo de interesse. Tudo, em verdade, ligado aos processos de afinidade. Se a vontade é fraca e indecisa, há um determinismo que supera o livre-arbítrio. Enredada nos liames mais grosseiros. A alma é mantida num automatismo, caracterizando o determinismo, que delineia a sua condição inferior e a baixa dimensão vibratória de sua preferência. Os que não veem senão as necessidades do corpo, materiais, permanecem à volta deste, como sentinelas medrosas, sem a visão maior da amplitude dos espaços divinos. Mesmo livres, ficam absorvidos pelo objeto de seus interesses, enclausurado nele. Porém, de ordinário, a alma emancipa-se. Entra em seu mundo psíquico de referência. Se tem um coração enredado por forças negativas e viciadas, penetra os umbrais do mundo psíquico inferior, que escolheu para si mesma, ao preferir o quê? A indisciplina, a desobediência às leis de ordem universal, que estão escritas na própria consciência. Caso a alma tenha um coração livre, ditoso, cheio de amor, ela consegue vislumbrar o seu ambiente natural, iluminado pela paz divina, e não se permite ficar em definitivo nesse local por causa de suas obrigações no mundo corpóreo. Tem que voltar para continuar, cumprir, né, o seu périplo quando encarnado. De um modo ou de outro, a alma ligada ao corpo pelas forças psíquicas com que sutiliza a matéria densa sofre a influência, como vimos, dos estímulos advindos do corpo, que, de alguma forma, registra as atividades espirituais praticadas, qualquer que seja o lugar por onde a alma esteja viajando. O cérebro, mesmo em descanso, o cérebro em repouso, mantém seus neurônios em atividade, como verdadeiros chips, em miríades de conexões sinápticas e energéticas, a partir das ligações fosfóricas do trifosfato de adenosina em circuitos integrados, decodificando cada estímulo. Por isso nós sonhamos, porque, embora estejamos em repouso, o cérebro está no seu trabalho. Haverá os registros daquilo que sonhamos pelo sono físico. Então, seja do próprio corpo que dorme ou da alma em liberdade, a qual, mesmo à distância, aciona os elementos básicos das vias neuroanímicas do corpo, ainda não muito bem compreendidas pelos homens. A cada estímulo, um quantum de memória, catalogado como mais relacionado com o estímulo que chega, é liberado, formando histórias, cenas, a simbologia dos sonhos, muitas vezes interpretados no âmbito livre da imaginação. É nessa compreensão que se deve observar a não existência de uma simbologia geral, com significados pré-determinados. Por isso, na interpretação dos sonhos, temos que ter muito cuidado, porque cada ser interpreta de uma forma. É um estudo muito complexo de um terapeuta, de um psicólogo, querer colocar isso dentro de uma simbologia geral. Sendo possível deduzir que cada ser mental tem seus próprios símbolos, de acordo com suas fixações,
com suas experiências nesse ou naquele setor da vida. Existem, porém, os momentos de transe em pleno sono, quando a alma vê e o cérebro permite a filtragem perfeita da ocorrência, daqueles que sonham, despertam e se lembram, que muitas vezes pode ser comprovada, como acontece nos fenômenos da vidência comum, da dupla vista, da visão à distância. Tão bem estudados e registrados nos anais das ciências psíquicas, assim como também acontece com as possibilidades de comunicação à distância entre pessoas vivas. A doutrina espírita estuda isso muito bem, nos traz isso muito esmiuçado, né, dentro de sua literatura. É preciso não esquecer, contudo, que a alma em liberdade recupera grande parte de suas condições de espírito livre e errante, podendo viajar a uma distância nunca antes imaginada. Abrir canais psíquicos para o passado, falamos sobre isso, revendo o que já fez e buscar no futuro novos conhecimentos e novas esperanças. É imprescindível, diz ele, portanto, que todos os dias o homem se prepare, se eduque para a vida espiritual, pois a cada momento de sono ele tem a sua liberdade provisória. Quando pode esclarecer-se, aprender, colaborar, renovar sua programação de vida, traçar novos planos de reajuste frente à lei divina e a si mesmo. Eis uma das grandes contribuições do Espiritismo para a humanidade, pois ele tem colocado a lâmpada da verdade no velador, para que todos possam ver a sua luz. Essa mensagem, esse estudo, é de André Luiz, uma mensagem psicografada numa reunião lá no Espírito Santo, no dia 15 de dezembro de 1998, quando o professor Lamartine Palhano Júnior notificou ao grupo de companheiros que havia terminado de escrever esta monografia sobre os sonhos. Portanto, queridos irmãos, a ideia foi trazida para entendermos em profundidade essa questão do sono físico, do desprendimento, como tudo isto acontece, os nossos sonhos, o morrer a cada dia, como dizem os espíritos, que cada vez que dormimos, estamos morrendo. Porque há realmente um processo muito idêntico à morte. O desacoplamento, a emancipação da alma, apenas presa ao corpo, por esse conjunto de energias que compõem o perispírito para os seus processos, estando isso tudo de acordo com as necessidades imperativas de cada um. Quando nos desprendemos e vamos a locais por necessidades que desconhecemos aparentemente. Então, isso é um estudo muito interessante e creio que ainda temos muito que aprender a respeito dos sonhos a partir do sono físico. Mas a ideia foi trazer esse estudo para que todos nós tenhamos um mínimo de compreensão. Ok, meus irmãos? Que Jesus nos abençoe cada vez mais, estudando, porque doutrina espírita temos que estudar, digo eu, diariamente. Incessantemente. Incessantemente. Aliás, diria, freneticamente. Um grande abraço a todos e fico aqui, dentro do tempo que nos resta, para responder alguma questão, alguma dúvida, alguma pergunta. Passo a palavra à minha querida Nádia. Obrigada, querido Rubinho. O ICEB, mais uma vez, agradece o seu estudo precioso, que naturalmente faz jus à proposta, ao objetivo do Instituto, que é de desenvolver estudos avançados do Espiritismo. Um estudo profundo
amplo, com uma bibliografia precisa, adequada, muito enriquecedora para todos nós. Obrigada, Rubem. Nós Eu que temos aqui, agradeço, minha irmã. Eu que agradeço. aqui nós temos no YouTube, estão nos cumprimentando. A Neuci Correia Dias, dando boa noite a todos. E ela acrescenta Handpank Waving. A Dirce Mazaro Silva está nos cumprimentando. Boa noite a todos os ouvintes, ao senhor palestrante e a todos do ICEB. A Cátia Maria Oliveira Guimarães também está nos dando boa noite lá de Feira de Santana, Bahia. Eita terra boa, hein? Ô, Opa! Ela disse, a Cátia, adoro estes estudos do Dr. Rubim. E ela própria faz uma pergunta, Rubim. Quando ocorre esta desarticulação ou desdobramento, seria a expansibilidade pelo ectoplasma? São de todos os chakras neste caso? bom, eu acho que eu citei isto. Há a presença de um fluido vital, porque ainda há vida. Então, quando há uma expansibilidade do perispírito, há uma expansibilidade de todas as camadas. De todas as camadas, claro que não pode haver uma extração do fluido vital do corpo, senão esse corpo vai padecer e vai desencarnar. Mas uma parte, sim, desse fluido vital, desse ectoplasma, acompanha o processo de desdobramento, ou seja, de expansibilidade, de desprendimento, tudo aquilo que estudamos. Então, há sim a presença desse fluido vital nesses processos de emancipação da alma. Ocorre sim, ok? São de todos os chakras, então, não é, Rubem? Ela pergunta. Sim, sim, porque os chakras situam-se aonde? No duplo etérico. E o ectoplasma, o fluido vital, ele é sintetizado pelo duplo etérico, que pertence ao feixe perispirítico, que é muito mais amplo do que a gente imagina. Nós temos pouco conhecimento a respeito disso. Aliás, isso me foi passado certa feita, eu nunca esqueço isso, numa palestra que eu fiz presencial no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, e o professor César Reis, que infelizmente não pôde estar presente, mandou um recado para mim do professor Jorge Andréa. O que o professor Jorge André transmitiu para mim? Ele transmitiu o seguinte: olha, avisa o nosso irmão que a gente não sabe nada. Estamos engatinhando ainda. Apenas sabemos como isso funciona. Tá? O processo mecânico. Agora, como funciona, nós não sabemos. Os processos moleculares, os processos energéticos, nós deixamos muito a desejar. Apenas temos uma ideia muito periférica, né, desses fenômenos do perispírito. Aliás, a gente sabe muito pouco do corpo, o que dirá do corpo espiritual. Nós estamos a caminho. Eu vejo com muita esperança que este orbe de regeneração vai nos trazer inúmeras informações oriundas dos espíritos amigos, quiçá do professor Andréia, de outros que lá estão, e temos que ter méritos pessoais e morais para isso. Fazer o bom uso. Isso é fundamental. Isso. A própria Kátia está agradecendo aqui a sua resposta, Rubim. A Zilda Lúcia está dizendo que foi uma aula maravilhosa. E a Dirce Mazaro Silva volta a se comunicar conosco, dizendo que foi uma palestra iluminada, com tantas informações que nos dão a grandeza de Deus e de que fazemos parte da mesma. Parabéns e gratidão por tão bela exposição. Muito obrigado. Um grande abraço. Ô, Rubi, quando você falou sobre, eu fiz aqui um registro, sim, a mesa mediúnica,
nós conversamos com os espíritos e às vezes nós percebemos que o espírito tem uma história ou tem eventos ou experiências no seu passado, remoto ou da própria encarnação recém-finda, mas que por um motivo ou outro ele não quer ou não pode desvelar. Nesse caso, ele resiste a desvelar ou não quer ou não pode, isso é uma outra questão, uma outra instância. Como é que os mentores fazem? Porque às vezes nós pedimos aos mentores que nos ajudem a desvelar, ou que ajudem o próprio espírito a desvelar os ascendentes daquela situação em que ele se encontra em seu próprio benefício e processo de restabelecimento do equilíbrio. Qual é o mecanismo que os mentores fazem para esse, digamos, esse evolver da memória do espírito que ficou ali por ele mesmo, às vezes, bloqueada? Pois é, essas comunicações, primeiro, temos que entender que toda comunicação traz o cunho da afinidade. Quando nós estudamos os estágios da mediunidade, nós vamos ver que o primeiro estágio é o estágio de sensopercepção, onde os órgãos sensoriais passam a sentir a presença espiritual. Esse é o primeiro estágio. O segundo estágio é um processo de interconectividade, de perispírito a perispírito. Então, o médium está emancipado, nós estudamos isso hoje, houve a expansibilidade, houve o desprendimento, pode ter havido desdobramento, para poder diferenciar do desprendimento, para ver a conexão. Mas os estudos nos mostram que há uma interconectividade. Então, eu costumo dizer o seguinte: nunca é uma informação só, uma experiência só do espírito. Também tem a participação do médium, do colorido do médium, das suas experiências, muitas vezes arquetípicas, que estão no seu passado, de outras experiências do coletivo da criatura, para haver uma conexão energética pela afinidade. E o terceiro estágio é o circuito medianímico, ou mediúnico, como muitos falam, né? Ou seja, o que é um circuito? É aquilo que o médium transmite para o espírito e o espírito para o médium. Nós chamamos isso de um circuito. E claramente isso nos leva a crer que o processo medianímico é um processo de autoconhecimento para o médium também, não é só para o espírito. Então, o que vem exatamente vai atender às necessidades do médium, como do espírito. Nem tudo pode vir, tem que haver uma permissão do mundo espiritual. Agora, como isso funciona? Por exemplo, um espírito rebelde, obstinado, teimoso, nós não sabemos. Eu, pelo menos, não sei. Mas a comunicação estará de acordo com a necessidade desse espírito, necessidade momentânea, assim como do médium. Nem tudo pode ser transmitido. Vejam bem, o processo encarnatório, nós temos um grande véu, que é o corpo. Esse é um grande véu, um véu denso, porque nem tudo pode vir à tona do seu passado. Desarticularia completamente, desajustaria, né, o encarnado. Eu digo que o corpo é excepcional nesse sentido, aonde o que chega à consciência é o que tem que vir. Agora, isso, claro, é elaborado, é coadjuvado pela espiritualidade superior, no sentido de que as manifestações devam estar de acordo. Como reter isto? Não é? Nós não sabemos, em verdade, mas existe um trabalho da espiritualidade para que a comunicação esteja
de acordo com a necessidade daquela comunicação. Sim. Né? Mas, Vamos imaginar que haja ali uma eclosão de informações, desajustaria completamente o equilíbrio do médium, que precisa estar equilibrado para recepcionar essas comunicações, até porque elas estão de acordo com a evolução e com as experiências do médium. Então, acho isso muito importante. É como se houvesse uma preservação do médium, porque o espírito está sem corpo. O espírito tem contato com a sua realidade, muitas vezes gerando estados de perturbação espiritual. Então, isso não pode ser trasladado para o médium, que se desajustaria diante disso. Então, há uma filtragem sim. Agora, mecanicamente, como isso funciona, nós desconhecemos. Mas que isso acontece, acontece sim. Vai Rubem, ser transmitido. Vai ser transmitido aquilo que é preciso. Rubem, o foco da minha questão não era exatamente com relação ao médium em si, no seu processo de ato de comunicação mediúnica. Eu entendi. Não, é porque então talvez não me tenha expressado bem. É que o processo a que eu me referia é na interioridade do espírito comunicante. Sim, O sim, espírito comunicante, quando conversamos com ele, através do médium, evidentemente, nós perfeito. conversamos com ele, identificamos que, evidentemente, sempre há uma causalidade, mas ele não consegue ou não quer, por algum motivo, dizer esse elemento causante, fundante daquela, daquele bloqueio com relação à causa do estado em que ele se encontra e se apresenta à mesa mediúnica. Então, nós pedimos, dirigentes da reunião, materialmente falando, porque os verdadeiros dirigentes são os mentores. Sim. Então, os mentores, eles encontram, e aqui é esse mecanismo que eu estou te pedindo para explicar, se possível. Os mentores ajudam, de alguma maneira, a fazer emergir de uma fase ou de uma instância não consciente do espírito comunicante a experiência, a lembrança, o trauma, o que seja, que ele não desvela. Então, os espíritos, os mentores, procedem a esse, digamos assim, esse mergulho para fazer emergir a causa. Era disso. Pois é, Com o eu, médium, é com o espírito comunicante. perfeitamente. Eu vou mais ou menos fazer aqui uma analogia com as nossas experiências em regressão de memória. É a mesma coisa. Quando a gente regride um cliente, a gente não chama de paciente, por conta da participação da criatura, nós vamos utilizar uma ficha que vai estimular, pela dor atual, o que ele praticou no passado. Então, nem tudo vem à tona, porque há, exatamente pela ação do terapeuta, e poderíamos fazer aí uma analogia com um instrutor, com um doutrinador, que vai se utilizar por uma experiência, né? Porque o doutrinador ele tem que ter experiência em saber retirar a dor desse espírito, perfeito? Para que ele seja trabalhado, como a gente faz na regressão. Aí não é um doutrinador, aí é um terapeuta. E o que o terapeuta vai extrair dessa criatura? Que sofre. Constantemente a gente vê isso nos processos de regressão. Mas, Um demais. sofrimento terrível que a gente tem que proteger. Na regressão, a gente utiliza proteção e transformação. Com muito carinho, com muita delicadeza, com muito suavidade, porque nós estamos diante de um grande sofrimento.
E esse sofrimento eclode por conta de quê? Por associação de ideias, de uma dor, de uma dificuldade, de um sentimento, até de uma sensação física, que ele vai se recordar de um passado, mas não são todos. Tanto isso é verdade que muitas vezes temos que fazer várias regressões, porque só um setor, só um segmento, só uma lembrança vai vir à tona, em que ele vai revelar, né, qual é o fator causal daquele problema. Por isso, nós temos uma ficha de indução que é relatada, é composta pelo próprio cliente na consulta. Qual é a tua dificuldade? Ah, minha dificuldade é lidar com meu pai. Qual é a emoção que acompanha essa dificuldade? Ah, eu me sinto culpado. Então, quando a gente faz a indução, a gente utiliza essa ficha. É como se houvesse, não, há uma associação de ideias. E aquilo então vem à tona. Funciona através de um magnetismo, de uma atração, para que ele revele sua dor do passado e entenda a dor do presente. Exatamente isso que acontece. Então, creio que numa reunião mediúnica aconteça a mesma coisa. Porque nós vamos trabalhar com o quê? É um processo de regressão de memória, de uma dor que esse espírito, né, já passou na sua última existência ou na penúltima existência. Aquele trauma que, em verdade, se sobressai. E aí tem que entrar a experiência do doutrinador para saber trabalhar com isso. Trabalhar a proteção. A proteção é fundamental. Se o espírito está à mesa, é porque foi permitido. Nem todos vão à mesa. Nem Exatamente. todos vão ter essa oportunidade. É porque já estão mais abertos, né, aos seus sentimentos, às suas emoções, aos seus desarranjos. Já existe ali uma abertura, né? Já existe uma abertura para que eles possam ser levados e trazidos à mesa mediúnica para serem trabalhados. Não é qualquer espírito, até porque tem muitos resistentes que ainda não despertaram suas consciências. Isso acontece. Eu faço essa tarefinha há algumas décadas e já conversei com espíritos com traumas muito, muito incrustados na profundidade do psiquismo Sim, durante séculos, séculos. No processo no processo terapêutico que você realiza e que outros companheiros nossos realizam também, profissionalmente, você disse que às vezes isso vai demandar algumas sessões, porque é uma sim, questão do sim, tempo. Ali, a mesa mediúnica é uma questão do momento. no Isso momento. acontece no momento. Então, esse mecanismo é que eu queria saber se você tem alguma, pelo menos, hipótese de como fazem os mentores. Talvez o quê? Colocando a mão na testa do espírito para fazer voltar ali ou emergir alguma informação de experiência passada? É É, por força eletromagnética? Como é que você imagina isso? Ali eu no vejo. momento. É, eu já trabalhei também bastante como doutrinador. Eu sempre utilizei a seguinte metodologia: deixar o espírito falar. Eu deixo. Eu sou socrática também à mesa mediúnica. Então, é exatamente isso. Quem lá no André Luiz, os companheiros sabem disso, mas enfim. É, e o Então, espírito, quando fala, né, ele fala da sua dor, a dor que o incomoda, a dor que o faz sofrer. alguns, Rubem, você sabe que alguns só falam contra até a situação em que estão, porque Sim, justamente não querem trazer à baila a sua problemática, que naturalmente foi a,
o que deflagrou a situação em que ele está. Muitas vezes ele vem com imensa, imensa rebeldia, teimosia, às vezes até agressividade, Sem para dúvida. esconder, camuflar aquilo que o traumatizou no passado. Bom, mas enfim. Não, mas é isso aí mesmo. Existem os chamados resistentes, Sim, muito. como acontece na regressão também. Muitas vezes o cliente ele resiste, porque ele não quer entrar em contato com a sua dor mais profunda, por uma Isso. série de razões, não é? Talvez Sim. a culpa ela está muito presente, não é? A culpa assola o E muitas, espírito. e muitas vezes, né, ô Rubim, é a vingança. A dor é tão profunda que eles vêm com uma vingança mesmo, muito estimulada, estruturada ao longo de alguns tempos. Nós estamos já passando do tempo, mas nós não podemos deixar de agradecer ao Augusto José, que veio parabenizar você pela sua palestra, a Cátia Maria Oliveira Guimarães, disse: deve estar no circuito que o Dr. Rubim citou. O médium deve receber a inspiração dos mentores para o médium e deste para o comunicante dentro deste circuito de energia. Será vontade de Deus. Foi o que acabamos de Perfeito. dizer, não é isso? Nós tínhamos aqui uma outra, mas sumiu aqui. Carlos, você tinha me mandado alguma outra questão aqui? Bom, ficou uma mensagem apagada aqui. Havia uma outra participação, mas foi apagada. Então, Rubim, podemos encerrar? Você quer dizer mais alguma coisa? Não, convidar para o próximo mês, né? Que eu vou falar sobre alimento espiritual. E Exatamente, alimento espiritual. vai ser Temas muito muito, bom. temas muito importantes. Bom, eles vêm de André Luiz, têm que ser necessariamente importantes e edificantes para nós. José Henrique Rubim de Carvalho, beijo no seu coração, o ICEB mais uma vez agradecido a você por mais um belo estudo. Até o nosso próximo encontro Se sobre Deus quiser. alimento Estaremos espiritual. juntos. Tá certo? Se Deus quiser, com muita alegria. Agradecendo a todos que estiveram conosco, ao teu coração, mestre querido, ao teu manto, Maria, que fez descer em flocos de luz por sobre todos nós, por sobre o nosso querido Rubim, por sobre todos os irmãos, mentores e companheiros que estiveram conosco em ambos os planos de existência. A tua paz, mestre, a tua luz, a tua resiliência possam estar conosco e com todos os nossos irmãos em humanidade, em ambos os planos de existência. Que assim seja, sob o olhar de nosso Pai. Graças a Deus.